Olá, torcedor do São Paulo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Eu quero relatar com vocês aqui a minha percepção sobre a volta do Crespo ao São Paulo. Infelizmente voltou, tá? Felizmente voltou. A maneira como ele saiu não era muito justa para a história do Crespo e também para o próprio São Paulo, tá? Foi uma saída, infelizmente, lamentável, né, para um gentleman, que é o técnico, a pessoa do Crespo, né? É impressionante como ele falou bem do São Paulo depois que ele saiu, mesmo com todo o trabalho de boicote ao seu trabalho feito pela gestão, que infelizmente é composta pelas mesmas pessoas que estão no poder neste momento, né? E não vem me falar que o Muricy naquele momento defendia Crespo, o Muricy defendia os mediatas. O Muricy está sempre defendendo o técnico, né? Reparou isso já? Está sempre defendendo, né? E aí o técnico acaba saindo, né? E o Muricy nunca fica descontente. Ele defende o treinador quando todo mundo está atacando o treinador. Aí o treinador acaba sendo demitido. E ele nunca fica descontente com essa diretoria que faz tudo aquilo que é contra aquilo que ele defende. Curioso, né? Muito curioso. Ídolo de barro, será? Né? Complicado, Muricy, também, né? Muito complicado. Vai aparecer aí daqui a pouco em canais, né? O que é legítimo por parte desses canais também. A questão não são os canais, mas o Muricy vai aparecer aí em canais aí para ficar com aquela conversa mole novamente e tal, não sei o quê. Aqui é trabalho meu filho, não sei o que tal, que apoia, né? O fato, contudo, é que o Crespo voltou. Isso é o mais importante de tudo, gente. O São Paulo foi atrás de um técnico que é diferente do anterior no sentido de mudar o jogo, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. Mudar o jogo. Com 49 anos, o Crespo é muito mais experiente do que quando passou pelo São Paulo. O trabalho dele lá no Golfo Pérsico foi vital para o seu amadurecimento. Porque ele lidou com técnicos, né, muito bons nos times adversários das suas equipes, né? Então, embora o futebol do Golfo Pérsico, dos países Arábia Saudita, Emirates, né, Catar e tudo mais, não seja um futebol tão importante como o brasileiro ou como o futebol de praças europeias, né? O fato é que grande parte dos técnicos, grande parte dos clubes, né, estão buscando treinadores com muita experiência, né? Muitos treinadores interessantes. Erram, no caso ou no outro, num ou no outro nome, mas em geral, grandes técnicos estão trabalhando hoje lá na região do Golfo. E, nesse sentido, o Crespo amadureceu muito na sua experiência, porque ele lidou com novas ideias, né? Ele esteve em campo diante de técnicos que levavam ideias diferentes para inúmeras equipes, que eram as equipes adversárias do time do Crespo. Então, ele é um outro treinador em relação à sua primeira passagem pelo São Paulo. E a maneira de jogar de forma propositiva que nós víamos na equipe do São Paulo. A nova experiência, a maior experiência dele lá no Oriente Próximo, né, fez com que ele mudasse isso, ficasse um técnico mais defensivo, um técnico não. A experiência dele lá no Oriente Próximo, no Golfo Pérsico, afirmou cada vez mais as ideias ofensivas do técnico que agora volta ao São Paulo, tá? Então, é muito importante que o técnico, nesse sentido, seja muito diferente do que era antes, e é muito importante também que, quando se busca um técnico, entenda essa situação, tá? Entenda essa situação, é muito importante, tá? Palavras do Crespo, né? Em 2022. Nunca vou falar que vou encerrar um capítulo com o São Paulo. O São Paulo ficou dentro do meu coração. Qual é o técnico que fala algo dessa natureza? Principalmente quando sai do clube. Sem considerarmos, né, a maneira como foi tratado pelos dirigentes desse clube. Vou voltar ao Morumbi. Não sei se como treinador ou na torcida. Mas tem dentro de mim algo pendente de poder ver o Morumbi lotado.
aspas fechadas para o Crespo, em palavras que ele disse em 2022, depois de sair do São Paulo. Espetacular. Estamos falando de um técnico que entendeu o São Paulo. E que dentro do São Paulo, trabalhando no São Paulo, rompeu aquela história, né, de ser apenas um profissional frio, calculista, tal, que não tem muita relação com a história do clube, com a torcida do clube e assim por diante. Não, ele virou um torcedor do São Paulo. Ele virou um torcedor. E isso é realmente muito significativo, tá? Um pouco ainda sobre a maneira como o São Paulo do Crespo pode jogar. O que nós vimos na experiência do Crespo no Oriente Médio, né, Oriente Próximo, na verdade, pode também chamar de Golfo Pérsico, o Oriente Médio é uma expressão bem colonialista, né? Mas o que a gente viu do Crespo lá no Oriente Próximo não foi um técnico experimentando inúmeros esquemas táticos. O que a gente teve foi um técnico sofisticando especialmente um esquema tático. E qual era esse esquema? Era o 4-2-3-1. O esquema tático que provavelmente ele vai colocar no São Paulo. Qual é o problema aí? São Paulo tem jogado assim, muitas vezes, tal. Na questão não é o esquema em si. É como as peças no esquema se mexem. Né? E foi nisso que o Crespo veio trabalhando durante esse tempo. Como mexer as peças dentro de um esquema tático? Né? Para sofisticar esse esquema tático, teremos, portanto, o 4-2-3-1 com um jogador de meio de campo fazendo um trabalho especialmente de 10, tá? De enganche, um 10 que se aproxima da área, que pisa na área, mas que também tem a capacidade de organizar o jogo. Não sabemos agora quem é o jogador que ele vai posicionar neste local. Pode ser os caras, pode. Esses jogadores que o São Paulo contratou, né? Com altíssimos perfis, né? Não estão resolvendo tanto neste momento, né? Pode ser um jovem da base, enfim. O fato é que teremos um jogo pensado a partir do meio de campo. Tendo um meia, né, pelo corredor central, articulando, né, sendo um receptor e um distribuidor do jogo em passes provavelmente curtos, né, para jogadores no seu entorno. Por que provavelmente curtos? Porque teremos um camisa... Por isso que eu falo do camisa 10 do enganche. Teremos um jogador que deverá ocupar o corredor central de uma maneira muito mais ativa e, ao mesmo tempo, se aproximando da área. Pelo que a gente conhece do 4-2-3-1 do Crespo, esse jogador, que a gente pode chamar de camisa 10, né, ele vai caminhar do meio de campo para o interior da área com esses dois jogadores do meio de campo caminhando junto. Às vezes, né, com um dos laterais caminhando junto também. O que significa que esses dois jogadores de lado, né, pelo menos um deles deverá fazer o facão e se encontrar com esse 10 que caminha do meio de campo para o centro da área. Ok? Enquanto um dos laterais, né, vai avançar gerando profundidade. Em algumas situações podemos ter, por exemplo, esse meio aberto fazendo esse trabalho de aprofundar. E o lateral trabalhando após passar o meio de campo, trabalhando nesse facão. Podemos ver eventualmente, eu acho que foi o jogo do Ain, né, contra a equipe do Cor, né, em que especialmente tivemos um exercício profundo dos dois laterais avançando ao mesmo tempo. Os dois. Neste sentido, a gente teve ali, portanto, 5 jogadores no meio de campo, mais esse né, que é o centroavante. Portanto, a gente teve ali 6 jogadores no ataque em algumas situações. Contra o Cora a gente viu isso, ao Cora. Né? O que significa o meio-campista de passe curto, portanto, é esse meio-campista que vai caminhar junto com outros, para que o passe seja facilitado. Esse meio-campista que, quando estiver no terço final, também terá um povoamento do terço final, razão pela qual o passe vai ser curto e, na melhor medida possível, um passe vencedor. O passe que aciona um jogador às costas da zaga, por exemplo. Né?
teremos um papel também muito importante do centroavante neste caso, trocando de papel com camisa 10. Isso também foi um trabalho que fez com que o Crespo treinasse demais, né? Sobretudo o do Raí, né? Então é isso que a gente vai ter, provavelmente nesse São Paulo, a partir da chegada do novo técnico. Muito, muito bem-vindo. Chega abraçado pela torcida tricolor, chega entregando abraços também para a torcida tricolor, e chega para entregar também para a torcida tricolor conquistas. Tomara que isso aconteça. O Crespo merece ser feliz no São Paulo. E o São Paulo merece ser feliz com o Crespo também. Deixamos de lado esses dirigentes, né, que não valem muita coisa, e entendendo que o São Paulo é muito maior que eles, né? O São Paulo merece ser feliz, tendo conquista, e está, na minha opinião, no momento com um técnico ideal para isso. Ideal. O São Paulo poderia ter contratado um Guardiola, poderia, nesse caso, ter um técnico muito melhor que o Crespo, poderia ter contratado um Klopp, poderia ter também, neste caso, um técnico muito melhor que o Crespo, mas não teria um torcedor do São Paulo, como tem no Crespo. Então, eu acho assim, eu não acreditava que ele aceitaria, fico muito feliz de estar errado nesse sentido. Neste momento, toda a torcida do mundo para o Crespão e para o Tricolor do Morumbi. Tomara que dê certo, tomara. O futebol merece que dê certo, não somente o São Paulo e a torcida, mas o futebol merece que esse casamento dê certo, né? E que o Crespo fique muitos anos no Morumbi, obtendo muitas conquistas. É isso, gente. Se possível, deixa aí um pix para dar uma força para o trabalho. Muito obrigado por tudo, tá?